Capítulo 13, tá? Pega a tua Bíblia, abre e vamos ler junto a partir do versículo 2, que fala assim: certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu tenho chamado. Gente, apenas esse versículo aqui, apenas o versículo 2. O que a gente aprende desse versículo aqui? Tá? Não sei se vocês se atentaram ali, mas está escrito, né, que eles estavam adorando e jejuando. E quem chamou eles para a missão foi o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo deu uma ordem, eles acataram aquela ordem e seguiram para a missão. É justamente isso que a gente vai falar hoje, sobre o Espírito Santo. Tá? O que a gente aprende? Muitas pessoas hoje em dia, tá, não sabem quem é o Espírito Santo. Não conseguem entender quem ele é, né? Algumas pessoas vão pelo lado do estudo bíblico, tem aquela facilidade maior de saber quem é o Espírito Santo, tá? Porém, existem pessoas, tá? E eu até me incluo nessa parte dessas pessoas. Eu demorei um tempo para poder entender como é que o Espírito Santo trabalhava, tá? E eu consegui ter esse entendimento dele mais quando eu me dediquei mais a Deus, quando eu comecei a buscar a ter mais intimidade com Deus, tá? Porque muitas denominações hoje, né, elas explicam o Evangelho, elas falam do Evangelho, né, falam do Espírito Santo, falam de Deus, falam de Jesus, porém é algo muito, eu vivenciei isso, foi algo muito superficial, né? Então eu tive essa certa dificuldade de conseguir entender, né, o papel do Espírito Santo, né, no meu processo. E eu só consegui entender o papel do Espírito Santo quando eu me disponibilizei a querer estar na presença de Deus. Quando eu decidi, falei assim, não, a partir de hoje eu quero seguir os caminhos do Senhor, estou abrindo mão do que eu fazia antes, né, do mundo, vamos colocar assim, e estou decidida a seguir os caminhos de Deus. Então, a partir do momento que eu decidi, tá, em querer estar na presença de Deus, em querer buscar mais a Deus, em querer levar a Deus a sério, o Espírito Santo começou a tratar dentro de mim. É aquilo que eu sempre falo para vocês, tá? Jesus é a porta. Você foi lá, fez a oração de reconhecimento, você aceitou Jesus, você abriu a porta, Jesus passou a fazer morada dentro de você. Com ele veio o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, ele começou a trabalhar dentro de você. Tá? Porém, para você ser liberto, o que é ser liberto? É você ser curado de traumas, é você ser curado de feridas, é você ser trabalhado de dentro para fora, é você ser transformado, né? Existem aquelas coisas do mundo, né, que o casal quer, eu vou casar com aquela pessoa, eu vou casar com aquela mulher, com aquele homem, e eu vou mudá-lo, né? A mulher tem muito disso, né, de querer mudar o homem, né, com aquele pensamento. Não, eu sou a pessoa tal, eu tenho poder aquisitivo tal, eu tenho um poder cultural tal, eu vou mudar aquela pessoa ali. Não, a gente não muda a pessoa, quem muda a pessoa é o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, ele quando começa a trabalhar de você, ele quer transformar você, só que ele, tá? Ele não vai invadir, ele não vai impor a presença dele, a gente precisa permitir. Então, eu lembro que quando eu permiti, né, de eu querer, como eu tomei a decisão, eu falei assim, a partir de hoje eu vou seguir por aqui, né, porque as portas todas se fecharam na minha vida, não vi sem saída, né, porque Deus faz isso. Deus, quando tem um chamado para tua vida e você está enrolando para aceitar esse chamado, ele começa a fechar todas as portas na tua vida para você ter apenas uma única saída, e aquela saída ali é Jesus, entende? E mesmo você que já profere a fé por Jesus, porque tem muitas pessoas que aceitam Jesus, reconhecem ele como seu Senhor e Salvador, porém, eles continuam naquela mesmice ali, né? Eles continuam ali indo à igreja, frequentando o culto, fazendo relacionamento com os irmãos, porém, não
não busca a Deus no secreto, tá? Porém não tem intimidade com Ele, né? Não quer ter o trabalho de ter essa transformação na sua vida, tá? Eu me encaixo nessa parte aí, eu me encaixava nessa parte aí de ir à igreja, de participar das reuniões da igreja, de frequentar viagens com a própria igreja, né, de libertação que tem, né, de ir aos domingos, de ter relacionamento com o pessoal do mesmo convívio ali, né, a gente fala a mesma linguagem, porém eu não tinha intimidade nenhuma com Deus, né? Essa intimidade que eu falo aqui, que eu falo praticamente todos os dias, da gente procurar, da gente ter relacionamento, da gente priorizar, da gente estar aqui todos os dias lendo a palavra, eu não fazia isso, tá? E por que eu tô me colocando como exemplo para vocês aqui? Porque é muito fácil, gente, a gente falar e não ter um exemplo, tá? Então, se eu tô aqui todos os dias falando com vocês de Deus, falando de vocês que para ter relacionamento com Deus transforma pessoas, eu sou um exemplo vivo que Deus transforma pessoas, tá? Então, quando a partir do momento que você se disponibiliza, a partir do momento que você quer buscar, a partir do momento que você quer ser transformado para uma pessoa melhor, o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você. Por quê? Você está dando carta branca para ele mexer. Você está falando para ele assim, olha, tá aqui a minha vida, eu não tenho controle mais sobre a minha vida, eu não quero mais ter o controle sobre a minha vida, tá? E eu não sei fazer do jeito que o Senhor sabe. Então eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu consagro a minha vida a ti e deixa ele mexer do jeito dele. Foi o que eu fiz. Falei, Senhor, eu consagro a minha vida a ti. Eu não quero ter mais controle nenhum sobre mim, né? Porque a gente acha que a gente tem controle, só que a gente nunca teve controle. Só que o ser humano tende a ter essa imagem, essa ideia, né? Então, um belo dia, cheguei para Deus e falei, Senhor, eu não quero mais ter controle sobre a minha vida. Eu desisto. Eu entrego os pontos. Dou carta branca para o Senhor mexer. Entende? E ali começou todo um trabalhar na minha vida de dentro para fora, tá? Todo um processo. Esse processo eu já estou em 5, 6 anos, tá, gente? Então, e todos os dias, o Espírito Santo vem e dá uma orientação diferente. Então, muitas vezes, nesse meu processo, muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim, como é que você escuta a voz do Espírito Santo? Aí eu venho te dizer, relacionamento. Se vocês observarem aqui no próprio versículo está falando, eles estavam adorando e jejuando, tá? A adoração, ela tem um poder muito grande sobre as nossas vidas e no reino espiritual. Você adorar o Senhor, você está mostrando para Ele ali que você está confiando nele, que você está se desprendendo das coisas do mundo, que você quer estar na presença dele, tá? Uma coisa que a gente precisa ter em mente, o nosso tempo é muito valioso. O tempo que você gasta com coisas supérfluas, com pessoas que não vão acrescentar na tua vida, com lugares que não vão acrescentar, com situações que não vão acrescentar, aquele tempo que você está passando ali com aquelas pessoas, ou com aquele lugar, ou fazendo algo que não é para fazer, você está perdendo aquele tempo. Aquilo ali não está te acrescentando a nada. Aquilo que você está fazendo não está fazendo você evoluir, pelo contrário, está fazendo você retroceder. Então, por que você vai dar importância a algo que não acrescenta na tua vida? Pega esse tempo que você gasta com coisas supérfluas para você que não te acrescenta nada e começa a colocar esse tempo para Deus. Transfere coisas que você faz ou pessoas que você dá atenção, que não estão te acrescentando em nada, pelo contrário, tá te levando pro buraco, tá te levando pro fundo do poço, tá? E transfere esse tempo, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, um dia, e transfere isso para Deus. Você vai ver que, a partir do momento que você fizer isso, essa transferência, a partir do momento que você começar a procurar a Deus, a sua vida vai começar a caminhar. Coisas que estão travadas vão começar a destravar.